Por favor, abram a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 40 a 47. Hoje, Deus permitindo, eu quero falar com a igreja sobre o Enem de Deus. Eu quero falar sobre o teste espiritual da parte de Deus, o Enem de Deus para os seus filhos. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Leiam comigo o versículo 47, por favor. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Podem se assentar. Hoje nós vamos fazer um teste espiritual, o Enem de Deus. Os jovens aqui sabem que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. É um teste de avaliação para medir o grau de conhecimento desses meninos, dessas meninas. Só que o Enem no Brasil tem demonstrado que a educação no Brasil está indo de mal a pior, né? Nos últimos anos, os resultados têm sido os piores. E são muitas as causas. Falta de preparo por parte dos professores, com certeza. Grade curricular sobrecarregada, muitas matérias desnecessárias, muito conhecimento, né? Mas pouco aprendizado. E por que não dizer os próprios alunos, que na grande maioria das vezes também não levam os estudos, né, a sério. Quase ninguém gosta do Enem. É difícil achar algum aluno que goste de prestar o Enem. E a razão é porque o resultado do Enem reflete não só o fracasso dos alunos, mas o fracasso da família daqueles alunos, o fracasso do governo na área da educação e, sobretudo, o Enem reflete sobre a falta de preparo dos nossos professores. A palavra de Deus está cheia de testes de avaliação. No Velho Testamento, as provas eram dadas para a nação de Israel. E no Novo Testamento, as provas são dadas para a igreja. E assim como no Enem, o exame bíblico mostra que as nossas igrejas também não estão indo muito bem, pois não há mais amor pela pregação do Evangelho. Jesus disse em Lucas 18:8: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que pergunta, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele irá encontrar muitas religiões, ele irá até encontrar muito espiritualismo, mas a verdadeira fé no Evangelho, ele não encontrará, meus irmãos. Por que as igrejas estão falhando no teste espiritual? E eu creio que a razão também foi dada por Jesus. Agora em Mateus 24:12, ele diz: e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos diante de um fracasso causado pela nossa falta de amor, e também nós estamos
diante de falta de fé, causando fracasso em nossas vidas. Eu tinha uma amiga de igreja, e ela era uma grande bênção para a igreja. Ela cantava, ela compunha alguns hinos que cantava, ela estudava no Instituto Bíblico da igreja, ela dava testemunho através da sua aparência. Ela era simplesmente uma luz brilhando no centro da igreja. Mas aos poucos, e isso sempre acontece aos poucos, ela foi se esfriando, se afastando de tudo e de todos. Raramente alguém se afasta de Deus, de uma hora para outra. É um processo. Isso aconteceu porque ela havia encontrado um rapaz fora da igreja, ela começou a namorá-lo e o rapaz deu um ultimato. O rapaz disse para ela: ou eu ou a sua igreja. E ela optou pelo rapaz, saiu da igreja e desde então nós nunca mais a vimos, nem sabemos o que aconteceu com a vida dela. E a vida é assim, irmãos, cheia de testes. O teste espiritual é um teste de múltiplas escolhas. Nós temos que escolher entre Jesus Cristo e tantas outras coisas que a vida nos oferece. Deus ou os amigos, Deus ou a diversão, Deus ou o descanso, Deus ou os parentes, Deus ou o emprego e muitas escolhas. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu fui pregar para uma igreja e não sei porquê, o pastor decidiu fazer as conferências justamente na época da Copa América, O Brasil estaria jogando nos dias das conferências. Mas eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado que os irmãos daquela igreja não só compareceram a todos os cultos, mas percebi também que eles não chegavam atrasados. Então aqueles irmãos passaram no teste da fidelidade. Meus irmãos, o que eu e você precisamos fazer para passarmos no Enem de Deus? Primeiro, precisamos agir com mais espontaneidade. O verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado, os que voluntariamente receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esta expressão de bom grado quer dizer espírito voluntário, espontâneo. Ninguém foi obrigado naquele dia a receber a palavra de Deus, ninguém foi coagido, mas a receberam de livre e espontânea vontade. Você pode buscar a terminologia, a etimologia dessa expressão no grego, e de bom grado quer dizer de livre e espontânea vontade. Eu creio que está faltando esse espírito de espontaneidade no meio do povo de Deus. Pessoas estão fazendo quase tudo por pura obrigação, na marra, e não mais por satisfação. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje, na maioria das vezes, as pessoas estão vindo à igreja por obrigação, amarradas, sem alegria, sem satisfação dentro do coração. Ir à igreja tornou-se um martírio para muitas pessoas. O que Jesus acharia disso? Ele disse em Mateus 7, verso 6: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, não é o que você e eu estamos dizendo que demonstra o nosso amor por Deus, mas é o que você e eu estamos fazendo. Eu sempre disse, a igreja local é o termômetro da nossa fé. A igreja local revela, demonstra o carinho, o amor, o interesse que nós temos pelas coisas de Deus. Não adianta você tentar separar a igreja do seu amor por Deus ou seu amor por Deus da igreja. Três soldados do rei Davi, por um acaso ouviram o rei suspirando, que ele tinha vontade
de beber da água que estava no poço de Belém, junto à porta. Mas acontece que aquele poço estava sendo guardado, vigiado 24 horas por dia pelos inimigos de Davi, soldados poderosos. E apesar do perigo, aqueles 3 homens de Davi, apenas sabendo, do desejo do rei, arriscaram as suas vidas e foram até Belém e conseguiram tirar água daquele poço, levar a água para o rei, porque eles queriam satisfazer o desejo do rei. Eles não foram obrigados, eles não foram mandados, eles agiram de livre e espontânea vontade. E quando trouxeram a água para o rei disse: eu não posso beber dessa água, que poderia ter custado o sangue de vocês. E a Bíblia diz que o rei derramou a água sobre o solo. E é isso que Deus deseja ver em cada um de nós, neste ano que se inicia. Deus, Ele ama o espírito voluntário. Deus ama a nossa espontaneidade, o nosso desejo pessoal de amá-lo, de servi-lo e de agradá-lo com as nossas vidas. A igreja em Atos, você vai ver comigo nesta manhã, foi espontânea. Ela agiu de livre e espontânea vontade. Ela não foi obrigada, ela não foi coagida, mas ela decidiu fazer a vontade de Deus de 2 maneiras. Primeiro, para obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Receberam porque desejaram recebê-la. Foram batizados em uma época que o batismo representava morte, perseguição, preconceito por parte da sociedade. Uma coisa era ser simpatizante do movimento cristão, outra coisa era fazer parte daquele movimento, e o batismo era e ainda é a porta de entrada para o cristianismo. Por isso eu digo, precisamos de mais espontaneidade para obedecer, para seguir a palavra de Deus. Tiago 1:22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Há mais de 4 anos nós estamos ouvindo a palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus, ela tem sido ensinada, ela tem sido pregada, ela tem sido demonstrada através das várias atividades e ministérios da igreja. Mas nós estamos entendendo nesta manhã que não basta apenas sermos ouvintes, mas temos que ser cumpridores. Certa jovem, ela me disse que foi apenas ouvinte por vários anos de sua vida. Ela cresceu na igreja apenas ouvindo a palavra de Deus, apenas ouvindo. Ela disse: pastor, era orgulho, era vaidade da minha parte. Agora eu resolvi aplicar, eu resolvi cumprir, eu resolvi obedecer a Bíblia. Eu perguntei se ela era mais feliz agora, praticando a palavra de Deus, ou se ela era mais feliz antes. E ela me disse: eu sou muito mais feliz, muito mais contente agora, obedecendo a palavra de Deus. Então veja o que acontece com a pessoa que apenas ouve a palavra de Deus, mas não a coloca em prática. Tiago 1:23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Isso aqui se chama narcisismo. Narcisismo é o ato de se olhar no espelho, olhar para a sua reflexão e se achar maravilhoso, se achar maravilhosa, achar que no mundo não há ninguém mais especial que você. Mas lembre-se, isso é apenas um reflexo. E todo reflexo, assim como uma sombra, é passageiro. Todo reflexo some, passa, mas só quem pratica a vontade de Deus é que permanece para sempre. Então a nossa igreja, ela precisa de mais voluntariedade, ela precisa de mais espontaneidade para viver e para obedecer a palavra de Deus. Mas, segundo, precisa de espontaneidade
para comungar com o povo de Deus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então veja que a primeira igreja, ela aprendeu desde o primeiro dia a importância da comunhão entre os irmãos. A importância da comunhão entre nós. Primeiro foi na rua. Essas 3.000 almas se reuniram nas ruas de Jerusalém. Depois eles usaram os templos, a porta dos templos. E por causa da perseguição, e só por causa da perseguição, eles começaram a se reunir nas casas. Mas tudo indica que eles se reuniam todos os dias. Não havia internet, não havia trabalho que os tirassem da igreja. Era uma coisa contínua entre eles. Há pessoas que não se cansam, né? Do trabalho, não se cansam da diversão, não se cansam da escola, mas eu não sei porquê. Se cansam dos irmãos da igreja, se cansam do povo de Deus, se cansam da própria igreja. Eu sei que nós não somos perfeitos, e quanto mais tempo a gente passa juntos e próximos uns aos outros, mais a gente descobre, né, os defeitos uns dos outros. Mas olha, apesar desses defeitos, apesar de nos conhecermos tão bem, eu ainda acho não existe lugar melhor no mundo do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe comunhão mais fraterna do que a comunhão que temos no seio da igreja de Jesus Cristo. Eu me lembro de um jovem que ele podia fazer o curso de inglês nas terças e quintas-feiras. Mas quando ele foi na escola, ele soube também que havia o mesmo curso nas segundas e quartas-feiras. Aí ele escolheu segundas e quartas de propósito, para ter um motivo justo, que o tirasse da igreja nos cultos de quarta-feira. Então, quando isso acontece, há algo de errado. Há algo de errado com isso. A igreja no livro de Atos, ela se reunia voluntariamente, espontaneamente, todos os dias, e ninguém se cansava disso. Quantos passariam no teste da espontaneidade nesta manhã? Se for difícil obedecer à Bíblia, se for difícil ter comunhão com a igreja, então é sinal de que precisamos urgentemente orar a oração do rei Davi. O rei Davi, depois de haver caído em pecado, ele orou no Salmo 51:12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito, diga alguém, espírito voluntário. Meus amados irmãos, que Deus dê a cada um de nós um espírito voluntário, amém? Nós não precisamos da exortação de ninguém para nos animar, nos encorajar a vir à igreja. Nós não precisamos da motivação de ninguém para nos incentivar a ler a Bíblia, sermos alimentados pela palavra de Deus. Ninguém precisa nos dizer que é bom testificar, falar de Cristo, convidar pessoas. Todas essas coisas nós iremos fazer se Deus nos der, a partir de agora, um espírito voluntário. Para passar no Enem de Deus, é necessário esse espírito de espontaneidade. E é algo que nós temos que exercitar. Não surge do nada, mas é através da prática, do exercício espiritual, que Deus vai nos dar um espírito voluntário. Em segundo lugar, para passar no Enem de Deus, precisamos agir com mais perseverança. No verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero que você perceba a expressão perseverança. Significa continuar continuando. Parece redundante, continuar continuando, mas é o que significa. Perseverança bíblica é esperar em ação, esperar em movimento e não parados. Eu vou confessar para você, desde os meus 12 anos de idade,
Desde os meus 12 anos de idade, desde criança, eu estou esperando amar a Deus acima de tudo, acima de todos, e amar ao próximo como a mim mesmo. Ainda não alcancei. Eu estou desde os meus 12 anos procurando, esperando amar a Deus e ao próximo. Mesmo assim, eu não estou esperando parado. Amém, irmãos? Eu estou esperando em movimento. Eu estou esperando em ação. A pergunta foi feita para vários pastores que estavam reunidos: qual é o maior inimigo dentro da igreja hoje em dia? E a maioria respondeu: o desânimo. O desânimo, o desânimo. E acho que essa teria sido a minha resposta também. Às vezes, nesta igreja e nas outras, eu observo o desânimo estampado no rosto das pessoas. E aí no meio do culto, no meio da pregação, eu paro e digo: irmãos, vamos fazer uma pausa. Dona Raquel, piano, vamos cantar Desanimados, não, não, não. E aí as pessoas cantam Desanimados, não, não, não. Bem animados, sim, sim, sim. Se assentam, aí eu continuo a pregar. Porque muitas vezes o desânimo está estampado no rosto das pessoas. E eu sei, nós temos muitas razões para o desânimo, enfermidades que estão afligindo o nosso físico, problemas financeiros, problemas familiares. Mas acredite ou não, a razão número 1 do nosso desânimo não vem dos problemas da vida, mas do pecado que praticamos. A razão número 1 do nosso desânimo vem dos pecados da carne. Pessoas estão em pecado e por esta razão estão desanimadas. E aí sabe o que eu digo para elas? O que Jó nos disse, Jó 15:31. Não confie, pois, na vaidade. Não confie, pois, no pecado, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Se não tomar cuidado, você se transforma o tempo todo juntamente com este mundo. Pessoas sempre me perguntam: pastor, por que a sua igreja não tem música contemporânea? Não tem os instrumentos e não canta o mesmo tipo de música que as outras igrejas estão cantando? E eu respondo: porque a doutrina não é minha, é dos apóstolos. Quantos acham que essa é uma boa resposta? Aí as pessoas me perguntam: e por que sua igreja não tem dons de sinais, milagres e mulheres no pastorado, como as demais igrejas? E eu respondo: porque a doutrina não é nossa, é dos apóstolos. Se fosse nossa, nós mudaríamos conforme o mundo. Mas não é nossa. A pressão por mudanças dentro da igreja é muito grande. Ela vem das mídias sociais, ela vem dos meios de comunicação e ela vem do próprio povo de Deus, que deseja igrejas mais liberais, mais abertas. Mas hoje de manhã, nós não precisamos de igrejas mais liberais e mais abertas, mas para o bem da nossa vida e da nossa família, nós precisamos de igrejas mais bíblicas. Nós precisamos de igrejas mais comprometidas com a palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Poucas igrejas estão passando no teste da perseverança, principalmente na área doutrinária. Mas além da doutrina, perseverança também nos ministérios da igreja. A primeira igreja perseverava na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha, no último dia do ano, nós tivemos muita comunhão. Não foi pouca, não. As irmãs trouxeram pratos deliciosos. E eu não estou exagerando, né, Cleto? Foram especiais. E além disso, né, nós tivemos pregações objetivas, práticas. Foi muito bom. Nós entramos aqui às 8 horas, saímos depois da 1 da manhã, e o tempo voou, porque comunhão. Amém, irmãos? Comunhão é muito bom. E no partir do pão e nas orações. Então a primeira igreja era comprometida com a obra de Deus. Eram dizimistas, eram evangelistas,
eram trabalhadores, eram adoradores, e a palavra-chave era participação. Eu aprendi, irmãos, que no ministério há 3 tipos de irmãos, há 3 tipos de crentes que Deus envia para as nossas igrejas, e todos eles são importantes, né? Há pastores que dizem, eu tenho uma igreja na quarta, tenho outra no domingo cedo, e tenho outra no domingo à noite. Quem vem na quarta não vem cedo no domingo, ou não vem à noite. Paciência, né? É o mundo em que nós vivemos. Mas todas essas pessoas são igualmente importantes. Mas o que eu descobri é que na nossa igreja, ou nas nossas igrejas, há os crentes imediatistas. São aquelas pessoas que não querem compromisso permanente, não querem, por exemplo, assumir uma classe da IBD, porque é um ministério permanente. Mas, pastor, se precisar de mim para cantar um único especial, para ensinar uma única vez, eu estou pronto. Ou se quiser que eu decore a igreja, são pessoas boas para projetos específicos e temporários, mas elas não querem nada permanente. Mas já aqueles crentes de longo prazo, como a tia Valdete em Goiânia, que é a professora da mesma sala da IBD há 26 anos. Pessoas que querem mesmo permanência, querem ficar fixadas no ministério. Precisamos delas. E há aqueles que dizem, esqueça de mim. Eu quero apenas participar dos cultos, mas eu não quero me envolver com nenhum tipo de ministério. E nós respeitamos o desejo de cada uma dessas pessoas. Mas na primeira igreja, os crentes perseveravam na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, ou seja, todos eles foram crentes de longo prazo. Amém, irmãos? Todos eles foram crentes de longo prazo. Aliás, a palavra comunhão na Bíblia é a palavra grega koinonia, e significa literalmente participação. Em abril de 1984, saiu a primeira edição do Jornal de Apoio. Na época, o jornal foi severamente criticado. Vários pastores disseram, o jornal não é batista o suficiente. O jornal não é fundamentalista o suficiente. E alguns profetizaram que o jornal sairia de circulação em alguns meses. Este ano, o Jornal de Apoio irá completar 36 anos. 36 anos. É bíblico, é batista e é o maior vínculo de comunhão que existe entre as nossas igrejas. Por quê? Porque um missionário chamado Carlos Alberto Moraes perseverou na visão que Deus havia lhe dado. E assim também somos nós. Deus tem nos dado uma visão e nós temos que perseverar a vida inteira para ver esta visão sendo cumprida em nós. A nossa visão deve ser a eternidade, amém, irmãos? Porque em breve estaremos lá e aí teremos que apresentar as nossas obras terrenas para o nosso Deus. Veja, 1 Coríntios 3, versos 11 até o versículo 15. Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício, obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então você viu, nossas obras foram classificadas
em ordem de importância: ouro, prata e pedras preciosas. E você pode colocar o ouro, a prata e pedras preciosas no fogo, por mais quente que seja, o fogo não vai destruir. A prata, o ouro, nem as pedras preciosas, irá purificá-los, mas não irá destruí-los. Mas se você jogar palha, feno e madeira no fogo, serão destruídos. Alguém me perguntou que tipo de mansão eu vou ter no céu. Eu respondi: depende do tipo de material que você está mandando para Deus. Por isso que a perseverança nos ministérios é de suma importância, para que você esteja realmente enviando para Deus o melhor tipo de material possível. Quantos crentes passariam no teste da espontaneidade? A esposa tem que puxar a coberta, puxar os seus pés da cama, ou quando ela diz: querido, vamos à igreja, você dá um pulo de 2 metros, animado de poder ir à casa de Deus. Quantos crentes passariam no teste da perseverança? Não vai ser qualquer resfriado, não vai ser qualquer pneumonia, não vai ser qualquer dívida, problemas financeiros ou de relacionamento que irão me tirar da presença de Deus, da casa de Deus ou da obra de Deus. E por último, para passar no Enem de Deus, precisamos agir com amor. E esta para mim é a parte mais importante de todas. Aquela primeira igreja, veja o que eles faziam: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. É triste reconhecer, mas é verdade. Muitas pessoas conseguem ser espontâneas, perseverantes, mas quando chega na hora do amor, fracassam. Porém, este é o teste mais importante de todos. Paulo deixou bem claro em 1 Coríntios 13:2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então você e eu podemos fazer de tudo para Deus: cantar, ensinar, orar, dizimar, mas se não tiver o amor, nada seria. Então veja como a primeira igreja demonstrou amor, primeiro para com Deus e depois para com os homens. Para com Deus, generosidade. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então veja, a igreja ajudava quem realmente precisava e quem realmente merecia. Era uma época de muitas necessidades e escassez de comida na terra de Israel. Mas observe, eles não vendiam suas propriedades para pagar dívidas dos outros, para pagar promessas ou fazer campanha de prosperidade, mas apenas por amor, para suprir necessidade dos outros. Então, generosidade é isso. É quando ofertamos sem esperar nada em troca. Você sabe que na nossa igreja, o pastor não tem acesso às informações dos dízimos, né? Eu não faço ideia quem é dizimista e muito menos dos valores que os dizimistas estão dando. É uma prerrogativa minha de ter acesso a essas informações, mas eu nunca quis. Então, quando eu falo sobre dízimos, falo com liberdade, sem pensar em ninguém. Se porventura ficar sabendo de alguma coisa, é porque a própria pessoa me contou. Mas isso é entre você e Deus o tempo todo. Porque generosidade é quando ofertamos sem esperar nada em troca, nem mesmo o obrigado do pastor. Amém, irmãos? Porque você está sendo generoso para com Deus.
Eu me lembro, assim que eu fui para a faculdade, eu fui literalmente sem lenço e sem documento. Eu fui assaltado dentro do avião. Alguém roubou todo o dinheiro que eu tinha. Graças a Deus não roubou o passaporte, porque estava no bolso da frente. Mas o que estava no bolso de trás, levou tudo. Cheguei sem nada. Entrei na faculdade sem dinheiro algum. Passaram-se 15, 20 dias, eu tinha um cesto de roupa suja. Precisava lavar aquelas roupas. Me ajoelhei e orei: oh Deus, eu preciso de dinheiro para lavar essas roupas. Orei em português. Não havia ninguém que soubesse português naquele corredor onde eu estava. Mas quando eu terminei minha oração, abri os olhos, havia um envelope, na época com $5, destinado a mim. Peguei aquele dinheiro, fui para a lavanderia, lavei todas as minhas roupas, sequei todas as minhas roupas. Aquela pessoa não quis que eu jamais soubesse quem ela era. Por quê? Porque generosidade é quando nós ofertamos sem esperar nada em troca. Amém, irmãos? Ou seja, a mão esquerda não precisa saber o que fez a direita. Este é um princípio bíblico. E assim também há irmãos na igreja que precisam da nossa ajuda, mas não precisam saber quem os ajudou. Os missionários que nós ajudamos todos os meses, através da nossa promessa de fé, não sabem os valores que eu dou, que você dá, e não precisam saber, porque a nossa generosidade é para com Deus e não para com eles. E eu pergunto nesta manhã, como está a sua generosidade? Não sei se o Bimbo vai se lembrar disso, Bimbo, mas eu era novo convertido, quando eu fui trabalhar para Codival, quando eu fui trabalhar para você. Eu tinha só 12 anos de idade, e a turma satirizava muito, pegava muito no meu pé, porque eu era dizimista, né? Eu me lembro que eu recebi meu primeiro salário mínimo, 80 cruzeiros. Imediatamente eu tirei 8 cruzeiros de dízimo. 8 cruzeiros. Fiquei com 72 cruzeiros. E lembro da turma pegar no pé, satirizar, dizer que eu estava dando dinheiro para o pastor, dando dinheiro para o homem. E eu ia sempre a pé para Codival. Tinha que acordar 6 horas da manhã, 7h30 eu tinha que estar na Codival. Pegava aquele vassourão enorme e varria a oficina, né? Antes de abrir a oficina. E todo mundo reclamava: se você parar de dar o dinheiro na igreja, você compra uma bicicleta. 3 meses depois que eu estava no Codival, eu apareci com uma Peugeot 3 marchas. Era a bicicleta da época. Uma bicicleta francesa. Entrei com aquela bicicleta, as pessoas repararam. Eu olhei para eles e disse: comprei a bicicleta, apesar de dar o dízimo. Amém, irmãos? Comprei a bicicleta apesar de dar o dízimo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você e eu nunca vamos dar mais para Deus do que Deus tem dado para nós. Nunca, jamais. E não sei por qual razão, mas em um ano, na Codival, o meu salário aumentou 5 vezes. 5 vezes. Em um ano, trabalhando para Codival. Como está a sua generosidade? E segundo, fidelidade para com Deus. Fidelidade. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que quer dizer cair na graça de todo o povo? Eu fui num recital recentemente, ali do lado do teatro Dom Pedro II, e na saída me apresentei para uma família de médicos, e disse que era o pastor Rômulo do Templo Batista Maranata. E na hora a esposa do médico disse: tenho ouvido muitas boas coisas sobre a sua igreja. Nossa igreja só tem 4 anos. Sabe por quê? Porque Deus está abençoando e a nossa igreja está caindo na graça das pessoas. A igreja louvava a Deus e caía na graça do povo. Ou seja,
a igreja era fiel a Deus e Deus estava sendo fiel para aquela igreja, salvando almas e acrescentando almas para aquela igreja. Um dos primeiros problemas dentro daquela igreja surgiu com um casal chamado Ananias e Safira. Eles mentiram, dizendo que estavam dando todo o dinheiro da venda que eles tinham feito para o ministério. Primeiro, ninguém pediu isso deles. Segundo, não tinham que dar todo o dinheiro. Mas o casal queria ser reconhecido e honrado através de uma mentira. Morreram no mesmo dia para servir de exemplo. Qual foi o pecado deles? Não foram fiéis a Deus. Terminando, agir com amor para com Deus é o mesmo que ser fiel para com Deus. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, quando somos generosos e fiéis, passamos no teste do amor. Generosidade e fidelidade, passamos no teste do amor. Então, são 3 testes. 3 testes. Ninguém gosta de teste, principalmente quando já sabe que será reprovado. Mas a vida cristã, ela é um teste do começo ao fim. Nós estamos sendo provados todos os dias. Então nunca seremos perfeitos, jamais. Mas podemos passar no teste de Deus, primeiro, se agirmos com espontaneidade, voluntariedade. Segundo, se agirmos com perseverança. E terceiro, se agirmos sempre com amor. Sabe qual é a boa notícia? Deus também acredita em provas de recuperação. Amém, irmãos? Deus acredita em provas de recuperação. Eu estou tomando essas provas o tempo todo. O tempo todo Deus está me dando mais e mais oportunidades para passar nesses testes quando eu sou reprovado. Vamos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 3, verso 13. Vamos nos colocar em pé e terminar com essa leitura. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ora, se Paulo não alcançou, quem somos nós, né? Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das derrotas, das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Eu quero propor para cada pai, para cada mãe, para cada marido, para cada esposa. Eu quero propor para cada filho, para cada filha nesta manhã. Vamos esquecer as coisas que atrás ficam. Vamos avançar para as coisas que estão diante de nós. Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus das provas de recuperação. Se você e eu estamos vivos, é porque Deus está nos dando oportunidades. Vamos aproveitá-las.